Bom dia, paz do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar por essa manhã. Que Deus possa te dar alegria, né? Nessa manhã de hoje, nesse sábado maravilhoso. Que você possa estar cheio de paz. Que você possa estar cheio de esperança, para que juntos possamos estar na glória do Senhor Jesus, juntamente com Ele, naquele grande dia. Amém? Gostaria aqui de estar deixando mais uma devocional nesse dia de hoje, para que você possa absorver algo da parte do Senhor Jesus, a qual o Senhor sempre tem nos falado, sempre tem nos orientado, né? A respeito da grandeza da palavra de Deus e das coisas santas que o Senhor é. Vamos fazer uma oração. Logo após a oração, eu gostaria de estar deixando uma palavra para você, para sua família, que a gente venha refletir naquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. Amém? Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, Pai eterno, Deus celestial, Deus grande, Deus poderoso, Pai. Pai, sabemos que somos falhos, somos fracos, mas o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, Pai. Entra com providência, Senhor, nos trazendo, Senhor, paz, nos trazendo alegria, Pai, para que possamos, Deus, todos os dias caminhar diante da Tua presença. Nos ensina, Senhor, mais uma vez, aquilo que o Senhor quer, não o que eu quero, porque o Senhor é a direção de todas as coisas, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade. Sem Ti não somos nada, Pai. Abençoe, Pai, cada família, Senhor, a qual está ouvindo essa palavra, qual está ouvindo essa oração, que o Senhor Deus possa atender essa petição, Senhor, para que o Senhor venha refrigerar as almas, Pai, que estão cansadas, que estão aflitas, e que o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado nessa manhã pela Tua palavra. Eu te louvo, eu te agradeço por mais uma oportunidade. Amém. Amém? Irmãos, a palavra de hoje que Deus colocou no meu coração é uma palavra simples. Ela fala sobre a grandeza de Deus, ela fala sobre a soberania de Deus, sobre a criação de todas as coisas, né? Deus, Ele é além daquilo que a gente imagina. Muitas pessoas imaginam um cenário de Deus num trono, né? E a Bíblia menciona sobre esses temas, mas Deus, Ele é além daquilo que a gente imagina. O planeta está em suas mãos, Ele é muito grande e Ele nos ensina muitas coisas maravilhosas. E Ele, nesse exato momento, Ele está dentro de você e aqui dentro de mim, sondando nossos pensamentos, nossas decisões, tudo aquilo que possamos fazer, né? Ele está no controle de todas as coisas que é certa, as coisas que dá ruim, é tudo permissão dele, porque Ele tem poder debaixo da terra, em cima da terra e em todos os lugares. Ele é soberano. A palavra de hoje é em Gênesis, capítulo 1, que diz assim:
No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Amém? Eu li do 1 ao 6. O correto da pessoa trazer uma palavra, né? É a pessoa meditar e sair fazendo uma explicação de cada versículo até chegar aonde você finalizou a leitura, né? Assim a teologia, assim as pessoas que estudam a Bíblia nos orienta, né? Mas eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração para essa manhã e para a tua casa, para a tua família, para que nós juntos possamos entender a grandeza de Deus. Quando a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, no Novo Testamento vai dizer que o Verbo se faz carne, que é Jesus, né? Jesus, ele veio para nos ensinar o caminho da salvação. Jesus é o próprio Deus que orientou vários profetas, várias pessoas, para poder fazer aquilo que ele desejava em seu coração, né? E quando a gente olha para a palavra, o Criador, ele cria a luz, a escuridão, separa águas de águas, cria os animais, até chegar na parte a qual ele diz que depois de ter feito todas as coisas, Gênesis capítulo 1, versículo 26 disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Presta bem atenção nessa palavra. Aqui Deus, após ter criado tudo, ele diz: façamos, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles fazem, eu e você. Aqui diz que conforme imagem e semelhança. Você já parou para poder analisar o valor que você tem para Deus? Aquilo que Ele fez, você semelhante a Ele. Só que Deus, Ele é santo, Ele é grande, Ele é maravilhoso. E quando a gente entende que Deus, Ele faz a humanidade, o ser humano, Adão, a Bíblia diz que do pó, foi só do pó
da terra ele fez o homem. E a Bíblia diz que após ele ter feito aquele homem, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Olha o que Deus está dizendo aqui. Falhei uma ajudadora adequada para ele. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. Ele fez uma ajudadora, uma esposa para Adão. E todos que já conhecem a palavra de Deus entendem que após ele fazer uma ajudadora para Adão, aquela mulher está na terra, vivendo num jardim. A Bíblia diz que era o jardim do Éden, um lugar maravilhoso, a qual não havia pecado. E Deus determinou uma ordem. Quando o nosso Pai nos ordena algo, devemos obedecer, né? Pai terreno e o nosso Pai celestial. E o Criador disse: não comas daquele fruto, né? Só que a desobediência entrou no mundo, porque desobedeceu uma ordem. E Deus, Ele é organizado. Se Ele falar que é para fazer algo, você tem que se posicionar e fazer. Se Ele falar que não é para fazer, você tem que não fazer. Mas por quê? Porque a desobediência nos afastou da presença de Jesus. Então a graça, a misericórdia, que é o Verbo encarnado, veio para nos trazer a salvação. Mas Deus não te obriga a querer Ele. Ele tem um amor infinito por você. Mesmo você não querendo Ele, Ele te quer. Só que Ele não te obriga. Ele te deu a decisão para que você tenha o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Mas por quê? Porque esse mundo a qual nós vivemos, a desobediência começou lá no céu, né? A Bíblia diz que o nosso adversário, é uma palavra mais correta, ele tinha seus adeveres lá no céu para adorar o Senhor Jesus. E Deus começou a dar liberdade para ele. E quando ele achou que ele era alguém, quando ele achou que ele era melhor, quando ele achou que ele podia, esse Deus Todo-Poderoso o expulsou do céu. Então ele conhece o céu, ele conhece a terra, e foi o lugar onde Deus dispensou ele. Então ele caiu nessa terra, né? Estou falando assim com palavras bem simples, fácil, para que você possa entender. E esse inimigo, ele tem o seu reinado também, e ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno, porque a condenação dele já foi decretada. O inimigo ele não tem a oportunidade a qual eu e você, né? A qual a Eva e Adão que errou lá e a gente se tornou pecadores. A gente tem a nossa decisão de escolher entre o céu e entre o inferno. Ah, mas é difícil. A Bíblia diz: negue a si mesmo e carregue a sua própria cruz, né? Então assim, a palavra de hoje,
Deus está querendo dizer com a gente, com as famílias, que devemos se posicionar na obediência a Deus, porque a desobediência leva a pessoa à ruína. Porque se a gente for ver, quando Adão e Eva, vou colocar os dois, é um casal, a família, Eva peca, come do fruto, eles de repente sentem vergonha, quer se esconder, e Deus, ele está à procura, como se Deus já não soubesse onde eles estejam, né? E eles envergonhados, e Deus pergunta: por que fizeste isto? E Adão diz: a mulher que tu me destes. Então Deus, ele dá uma punição naquilo que a gente desobedece. A primeira punição na Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, o verso 14, o 15 e o 16, que então o Senhor Deus disse à serpente, ele começa a punição: por que fizeste isto, maldita? Serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás em pó, comerás todos os dias da tua vida. Você vê? Essa foi a primeira punição da serpente, né? E logo em seguida ele vai punir, no versículo 15 diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E no versículo 16 diz: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha que palavra forte. A mulher, ela, todas as vezes que ela vai receber uma bênção, a Bíblia está mencionando aqui que ela vai sentir muita dor. As mulheres sentem, né? Dor de parto, né? Porque a Bíblia diz que existe uma punição para cada erro. E Adão também, aqui diz: por quanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita, e a terra por causa de ti, com dor, comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, dor de parto, trabalho. Naquela época não precisava de trabalhar, era só dar nome, né, aos animais, era só cuidar das coisas. Mas devido ao pecado, hoje nós temos que trabalhar, nós temos que se esforçar para trazer o alimento para nosso lar, para nossa família, para nossa casa. A desobediência, ela gera cansaço, essa é a verdade. Ela gera dor, ela gera aflição, ela gera coisas negativas para a vida do ser humano. É Deus que está nos ensinando nessa manhã. Então que nós venhamos ser obediente a Deus em cada detalhe da nossa vida, em cada momento da nossa vida, que nós possamos entender que o Senhor Jesus, Ele é grande, Ele ama a minha família, Ele ama a sua família, e Ele quer que a gente se posicione para que nós possamos andar conforme a tua vontade.
E qual é a vontade de Deus? É a melhor, ela é agradável, ela é alegria, ela é paz, ela é harmonia, ela é felicidade. E você pergunta aí do outro lado, qual é o segredo de eu ter essas características a qual você acabou de falar? Alegria, paz, né? O segredo é obedecer à voz de Deus, andar nos preceitos de Deus, ser honesto a Deus e ao homem também, ser verdadeiro nas palavras, ser verdadeiro no oculto, ser verdadeiro em todo momento. Se você quiser mudar de vida, começa agora, começa hoje. Fala com Deus. Eu vou fazer uma oração, apresentar teu nome a Deus. Se você quiser aceitar Jesus aí do outro lado, você fecha os seus olhos. Eu não conheço você, eu não sei o seu nome. Eu criei esse canal esses dias agora. E na verdade esse canal era do meu filho e a minha esposa colocou eu no canal dele que estava parado. E eu estou fazendo esses áudios bíblicos, que é uma devocional pela manhã. Mas enfim, que você possa aceitar Jesus como seu único Salvador. Eu não posso mudar a sua história, a sua vida, mas Jesus pode. Ele é o Salvador. E o preceito de eu ter feito esse canal é apresentar almas para Jesus, porque naquele dia eu quero chegar diante dele e ele dizer para mim, e eu quero que ele diz para você também: entra, benditos de meu Pai, ou seja, no reino celestial. E o inimigo não tem mais essa oportunidade. Por isso que ele luta para levar você, para falar para você que você não pode nada, que você não tem mais esperança. Mas eu estou aqui dizendo para você, como um servo de Jesus, que para Jesus a sua alma é tão importante que ela vale mais do que o mundo inteiro. E hoje é um grande dia, em nome de Jesus, para você reiniciar a sua vida com o Senhor dos Exércitos. Amém? A Bíblia diz em Salmo 24 que do Senhor é a terra e a sua plenitude. E quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Deus, a sua salvação. Senhor Deus, Pai eterno, Deus celestial, Tu sabes, Senhor, que essa palavra, Senhor, é uma palavra simples, mas eu creio que foi o Espírito de Deus que colocou no meu coração. Não sou, Pai, uma pessoa intelectual que fala palavras corretas, a qual muitos falam, mas naquilo que o Senhor me deu, né? Na possibilidade de eu falar conforme o meu jeito, Pai. Que as pessoas que estão do outro lado, que ainda não aceitou Jesus, Senhor, que possa entender que ainda há esperança para começar um renovo na vida de cada um. Deus, renova a vida das famílias, Pai. Apresenta, Senhor, os nomes, Pai, a qual está vendo esse vídeo, a Ti, Senhor, nesse exato momento, para que sejam salvas e não venha cair na perdição.
Escreve o nome, Senhor, no livro da vida de cada um, Senhor, que está ouvindo esse áudio. E que o Teu nome, Deus, venha ser glorificado acima de todas as coisas. Deus, eu entendo que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, que nada façamos, que nada podemos fazer, se não for pela Tua ordem. Deus, obrigado pelo ar que eu respiro, obrigado pela minha família, pelas bênçãos que o Senhor tem me dado, pelos meus filhos, que é as maiores bênçãos que eu tenho, Pai. E que o Senhor Deus venha cuidar da minha vida e venha cuidar de cada família, Pai, dando proteção, repreendendo todo mal, toda seta maligna, em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo, Pai. Abençoe toda a minha família, Pai, todos, Pai, até mesmo aqueles que eu nem conheço, né? Mas que o Senhor possa colocar as suas mãos, abençoando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus.